Estamos em 2020, mais um ano eleitoral. E se já não bastasse uma pandemia que parou o mundo e que fez a população repensar seus valores, relações e costumes, agora terão que se preocupar em escolher cuidadosamente seus representantes, que irão ocupar os cargos de prefeitos e vereadores nos próximos 4 anos. Todas estas decisões só são possíveis graças ao voto. Mas você sabe da importância do seu voto? Tem se preocupado em analisar as propostas e projetos de cada candidato e candidata? Os anseios da população brasileira em 2020. A disputa promete. Agora sim, Central das Eleições no ar. Olá, eu sou o Gabriel Magacho. E eu sou Matheus Leri e seja bem-vindo ao Vota Aí, O podcast que conecta você às propostas eleitorais. O tema do episódio de hoje é como votar contribui para a democracia. Serão 7 episódios até o final das eleições, com temas de extrema importância quando o assunto é política. O voto é um dos instrumentos que nos ajudam a escolher nossos representantes políticos. Garantido como universal graças à Constituição Federal de 1988, ele dá ao cidadão o direito de participar de maneira democrática das decisões que regem seu país, estado e município. É importante destacar que a democracia é uma peça fundamental na atualidade, pois surge do povo para o povo. Se não existe diálogo e participação, não existe democracia. Para introduzir um pouco mais sobre o Vota Aí, eu convido agora uma das coordenadoras do projeto, a cientista política Argelina Figueiredo. Nada mais importante nos dias de hoje do que estimular práticas democráticas. Este é o principal objetivo do Vota Aí: conectar eleitores às propostas dos candidatos às prefeituras dos mais de 5 mil municípios brasileiros, visa promover o debate e facilitar a vigilância dos cidadãos para com seus representantes, contribuindo assim para o fortalecimento da democracia no Brasil. Contamos hoje com 2 especialistas, Lília Schwartz e Fernando Limonge, para nos falar sobre democracia, seus princípios e as ameaças que vem enfrentando na atual conjuntura brasileira e mundial. Lília Schwartz é historiadora, doutora em antropologia e professora da Universidade de São Paulo. Vamos dar início à entrevista com a seguinte pergunta. Lília, você trabalha muito a ideia do autoritarismo, mas ele é um conceito difícil para muita gente entender. Porque a gente ouve que na época da ditadura, muita gente dizia que a vida era normal. E por outro lado, a gente já tem eleição há um certo tempo. E mais ainda, porque grande parte da população, que nunca foi realmente incluída nesses processos, não pôde parar para pensar nessas coisas. Então, como que você vê essa questão do autoritarismo atualmente? Penso que a questão do autoritarismo é que nem o discurso do Vieira, o pássaro e a sombra. Tem hora dos pássaros, tem hora da sombra. É claro que as pessoas preferem falar da democracia no Brasil, da liberdade do Brasil, do que falar do autoritarismo, que não é uma prática de hoje em dia, né? Na minha opinião, nós sempre fomos autoritários e, nesse sentido, o nosso presente está lotado de passado. O que está acontecendo nesse momento? É que há um governo populista, autoritário, tecnocrata, que usa a história como uma espécie de player, usa a história como um jogo, enaltece os eventos que quer enaltecer, destrói os eventos que quer destruir, né? Voltando para o dia a dia da maioria dos brasileiros, o que deveria chamar a atenção sinalizando, olha, isso aqui é autoritário, não deveria caber numa democracia? Esse é um governo, enfim, que o presidente, no dia da votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, fez um elogio ao general Ustra, um torturador reconhecido. Esse é um criminoso condenado pelo Estado brasileiro. Então aí já temos um traço de autoritarismo. Quando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que evoca o AI-5, um ato institucional que tolheu os direitos dos brasileiros, e depois, quando ele é confrontado, ele diz que foi um ato falho. Ora, eu não teria jamais um ato falho falando de AI-5.
O que fica evidente? Que esse é um governo autoritário. Por quê? Porque ele vai corroendo as nossas instituições por dentro mesmo. Quando você retira o direito à memória de uma parte da população, você tem um governo autoritário. Quando você tem um governo que transforma qualquer adversário em inimigo, você tem sim um governo autoritário. Há quem acha que o autoritarismo é normal. É hora da gente perguntar, normal para quem? Né? Não é normal numa democracia a gente abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa liberdade de expressão, abrir mão da expressão do jornalismo investigativo. Considerando tudo isso, como a gente pode pensar no papel das eleições? Como você avalia o fato de que elas, que são uma definição da democracia, como falamos no começo da conversa, possam servir para eleger governos antidemocráticos? Não é contraditório? O que acontece? Muitas vezes nós vamos às urnas mal informados. Nós vamos às urnas apenas envolvidos ou pelo carisma de um candidato, ou pelo oportunismo de um candidato, ou nós estamos com raiva, então nós vamos votar contra tudo aquilo que nós antes acreditávamos. E por isso, muitas vezes, a democracia acaba cometendo equívocos, mas isso não é uma contradição. Faz parte da democracia esse jogo com ambiguidade. Mais uma coisa que nós devemos pensar, nós elegemos, no final de 2018, não um governo conservador, nós elegemos um governo retrógrado. Qual é a diferença? Um governo conservador é bom para a democracia, se ele respeitar o jogo da democracia. Ou seja, para a temperatura da democracia, a diferença funciona muito bem. Então, você tem um partido liberal constituído, um partido mais, como vocês quiserem chamar, progressista, bem constituído, e outro mais conservador, é muito bom para a temperatura da democracia. O que é ruim? Um governo retrógrado. O que é um governo retrógrado? É um governo que quer fazer retroagir direitos que foram arduamente conquistados. O que nós conquistamos desde a Constituição de 88? Nós conquistamos o surgimento de novos agentes sociais. Estou me referindo a negros, negras, indígenas, população LGBTQ+, as mulheres. Mesmo assim, nós estamos longe da paridade. A democracia pode eleger mal? Pode eleger mal. Mas quando elege mal, o que a gente faz? A gente corrige, a gente pressiona, a gente não deixa em paz, não permite que essas pessoas governem tranquilamente. Qual é o nosso papel? Cidadão que é cidadão não entrega direitos. É notório o afastamento da política por parte da população. No atual momento, no qual a democracia demonstra fragilidades e com uma pandemia mundial que escancara as desigualdades sociais, como convencer as pessoas da importância do voto? O que eu, no meu dia a dia, posso fazer para contribuir para a democracia? E por que eu deveria contribuir se estou tão desanimado com essa coisa de política? Há um afastamento e um ceticismo generalizado da política. Isso é fato no Brasil e isso é fato pelo mundo afora. Esse afastamento da política por parte da cidadania, dos cidadãos, fez com que fossem eleitos, não só no Brasil, mas pelo mundo, uma série de governos autoritários. Governos que usam uma espécie de farsa da democracia, né? Esses governos acreditam, por exemplo, que democracia começa e termina com eleição. Não, não é verdade. A eleição é o começo do processo democrático, depois é que ele tem que se realizar. Então, a gente não pode confundir ceticismo com a falta de participação. Eu acho que o nosso ceticismo tem que levar a que a gente participe ainda mais. Vejamos o que está acontecendo no processo norte-americano. As eleições não aconteceram e ninguém pode prever o que vai acontecer. Mas o que nós sim sabemos é que a população, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, a população não compareceu. E o que aconteceu? Foi eleito Donald Trump, um presidente muito retrógrado, um presidente muito autoritário. O que a população norte-americana está tentando fazer agora? Está tentando se organizar e está tentando finalmente fazer o que ela deve fazer, né? Votar. A minha geração, que foi a geração que viu crescer a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, foi uma geração que, de certa forma, falhou. Falhou por quê? Porque acreditou que a democracia era uma realidade no Brasil, que a democracia estava implantada, e não prestou atenção numa falácia
que Sérgio Buarque de Holanda já chamava a atenção em 1936, que a democracia no Brasil pode ser um grande mal-entendido. Nós estamos num momento em que novas gerações têm que assumir esse lugar e têm que, como eu dizia a princípio, qualificar a nossa democracia, fazer com que a nossa democracia seja de fato inclusiva, que ela seja de fato proporcional à distribuição da nossa população. Eu penso na distribuição regional, na distribuição geracional, na distribuição por raça e na distribuição por gênero. Quem pode fazer isso? Os cidadãos brasileiros, né? Os cidadãos brasileiros que não se sentem representados. Ora porque não se sentem representados porque é um governo muito autoritário, ora porque não se sentem representados porque a sua opção de gênero não está representada, ou porque a sua opção racial não está representada. Se a gente abrir mão disso, nós cairemos na mão dos governos retrógrados, autoritários e tecnocratas e populistas. O Vota Aí de hoje também conversou com o professor da USP e doutor em ciência política, Fernando Limonge, que destacou a importância das eleições nas decisões do país e nos deu outro olhar sobre os passos que a democracia tem dado no Brasil. A gente fala muito de democracia, mas mesmo entre os cientistas políticos, a gente pode pensar na democracia de jeitos diferentes. De uma perspectiva mínima relacionada às eleições, a gente teria uma democracia se os governos fossem eleitos e, claro, se o resultado dessas eleições fossem respeitados. Para outras pessoas, só haver eleições não é suficiente para falar em democracia, porque é preciso ter participação dos cidadãos nos processos decisórios, por exemplo. E há ainda aqueles que falam que para haver democracia é preciso haver reconhecimento das diferenças. Para você, o que é democracia? Eu sigo a primeira definição minimalista de que democracia é a competição pelo poder e respeito aos resultados eleitorais. Isso pode parecer à primeira vista muito pouco, mas não é. Não é plenamente suficiente, você gostaria de ter mais ou precisa ter mais, mas para ter mais é preciso ter um mínimo. E o mínimo é garantir que as eleições sejam competitivas e respeitadas. E garantir que seja competitiva significa dizer que a oposição deve ter chance de derrotar o governo de turno. E, portanto, precisa ter recursos para tanto, precisa ter recursos para poder fazer a disseminação das suas informações e atingir o público com as suas propostas, os eleitores com suas propostas alternativas. Limonge, você acha contraditório que as eleições possam servir para eleger governos antidemocráticos? Esse é um dos problemas mais complicados de toda a teoria política e de toda a normatização de eleições. Quando e por que um candidato ou partido deveria ser considerado ilegítimo como um competidor ilegítimo do processo democrático. Em geral, o que acontece, que tem acontecido, é que mesmo os mais antidemocráticos competidores acabam respeitando as regras eleitorais. Não se sabe muito bem por quê, mas em geral a suposição é de que eles não têm poder suficiente, o fato de ser o governante de turno não lhes dá poder suficiente para eliminar a oposição. É muito custoso eliminar a oposição, e então é preferível você manter o jogo eleitoral continuando. E a gente tem vários exemplos de várias forças políticas que eram flagrantemente, declaradamente antidemocráticas e que vieram a aderir às regras do jogo democrático. E algumas delas, assim, muito que podem causar surpresa, como, por exemplo, os partidos católicos europeus, por muito tempo, negavam a democracia e eram, digamos assim, revolucionários, né? E quando vai entrando, mesmo os partidos operários, quando vão entrando no jogo democrático, o jogo democrático acaba forçando com que eles respeitem essa alternância e a possibilidade de alternância. Na sua visão, você acha que a democracia atualmente ela está em um processo de crise?
o que a gente tem observado recentemente é que atores que normalmente jogavam de acordo com as regras democráticas e aceitavam derrotas e vitórias e alternância, têm questionado ou têm desafiado ou feito bravatas com relação a essa continuidade do jogo democrático. O caso mais flagrante e corrente é do presidente americano Donald Trump, que vem reafirmando diversas vezes que uma derrota dele só poderia se dar por fraude eleitoral e que, portanto, ele está dizendo que qualquer resultado que não for a sua vitória será fraude e, portanto, não será respeitado. A gente já viu isso no passado, isso era bastante comum. Não se supunha que isso fosse possível em democracias ricas como a de renda per capita tão alta quanto a dos Estados Unidos. Aparentemente, nós estamos aí observando um processo novo e que tem outros adeptos, né? O nosso presidente de plantão também é adepto dessa ideia de que o único resultado legítimo de uma eleição seria a sua vitória, que uma derrota dele, mesmo quando ele não ganhou no primeiro turno, segundo ele disse, né? Aquilo foi fraude, que ele deveria ter ganho no primeiro turno, que ele tem provas disso. Então, se ele vai aceitar a derrota quando e se derrotado, é uma questão que será testada adiante. E como os outros atores institucionais se comportarão diante de uma estratégia desse tipo, a gente vai ver. E muito depende, aí no caso do Brasil, do que vai ocorrer nos Estados Unidos com a eleição Trump versus Biden. Se o Trump resistir e conseguir permanecer no poder, aí é muito provável que o Bolsonaro repita a estratégia, se necessário for. Apesar de muitas críticas, o Bolsonaro segue com uma parcela de apoio da população. Você acha que ele vai influenciar as eleições municipais? Esse cenário de conservadorismo tende a se reproduzir nos municípios? Eleições municipais, eleições locais, em geral, são locais. Quer dizer, elas são desconectadas e razoavelmente desconectadas do cenário nacional, sobretudo nas cidades médias e pequenas, e pequeníssimas também. Nós temos um número enorme de cidades muito pequenas, onde não faz nenhum sentido pensar que a política nacional vai organizar o debate político local, né? Pode ser mais presente em capitais, mas ainda assim há sempre uma grande desconexão entre o plano local e o plano nacional, ou pelo menos a conexão não é direta e imediata. A gente já viu presidentes muito populares perderem eleições locais de forma fragorosa, né? Como, por exemplo, Fernando Henrique perdeu em 96 em São Paulo ao apoiar o José Serra, né? Como também você já pôde ver várias vezes que mais tarde você consegue olhar para as eleições municipais e interpretá-las como trazendo sinais do que está por vir na eleição nacional seguinte. Por exemplo, 2000 anunciou a virada para a esquerda e a chegada do PT ao poder em 2002. Nós estamos lançando um acervo com 30 mil programas de governo. Para você, qual a importância desses documentos para as eleições, sobretudo numa conjuntura como a que o Brasil está vivendo? Esse acervo é muito rico e muito importante, porque ele mostra, primeiro, que as campanhas têm uma grande consistência com as propostas feitas, que discriminam, de fato, os candidatos, quer dizer, candidatos fazem diferentes propostas, o eleitor tem como discriminar essas propostas, identificar quem está de lado do quê, e o eleitor tem também como aferir e medir a distância entre as propostas e as realizações, no caso dos candidatos eleitos. Então, você tem essa ferramenta te permitindo que o eleitor se informe e tome a sua decisão de uma forma mais racional, mais bem informada, mais consistente com as suas próprias ideias.
chegamos ao fim do primeiro episódio do Vota Aí. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até aqui, aos entrevistados e colaboradores. Lembre-se de que seu voto faz a diferença e contribui para a democracia. Não se esqueça de seguir o Vota Aí nas redes sociais e visitar nosso site. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.